Caros alunos e alunas do Complexo Damásio, é bom tê-los aqui novamente para tratarmos de direito administrativo para os concursos das carreiras fiscais. A aula anterior nós estávamos tratando de autarquias, falamos da responsabilidade objetiva da entidade autárquica. Nós vamos agora prosseguir nesse trabalho a respeito de autarquia, retomar um pouco o assunto que foi falado na aula anterior, especialmente retomar o aspecto da responsabilidade objetiva. Quando falamos da responsabilidade objetiva de autarquia, falamos, vamos tratar da responsabilidade objetiva direcionado ao Estado. É a mesma regra aplicada à autarquia. Então, anotando aqui no nosso quadro, naquela ocasião, nós falamos que a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público, presta em regra serviço público. Então, ao tratarmos da responsabilidade civil, ao falarmos da responsabilidade civil, deixamos claro inicialmente que é muito importante separarmos a prestação de serviço público, Prestação de serviço público de uma outra atividade realizada pela administração, que é a atividade econômica. Ao observarmos o texto constitucional, fica evidente a necessidade de distinção desses dois modos de atuar. Quando a administração está prestando serviço público e causa dano a terceiro, a regra é que a responsabilidade, nesse caso, a responsabilidade é objetiva. Essa é a regra. Então, estando prestando serviço público e causando dano a terceiro, a responsabilidade será objetiva. Ao menos, aqui eu tenho a regra. Quando, entretanto, a administração exerce atividade econômica, aí nós teremos a responsabilidade subjetiva. Responsabilidade, na verdade, neste caso, será subjetiva, como regra. Então, há duas situações muito importantes que devemos distinguir. Dá para abrir um pouquinho mais o quadro, por gentileza? Nós teremos, na prestação de serviço público, causou dano a terceiro, responsabilidade objetiva, como regra. A atividade econômica, responsabilidade subjetiva, como regra. Agora, por que essa distinção? Por que eu tenho essa diferença? Observe aqui, por favor. Quando a gente olha o texto constitucional, a Constituição estabelece no artigo 173 e 175 tratamentos absolutamente diferenciados às entidades, seja da administração direta ou indireta, quando exercem atividade econômica ou quando prestam serviço público. Então, olhando o dispositivo constitucional, podemos afirmar que o Estado, quando exerce atividade econômica, o Estado, quando exerce a atividade econômica, seja de forma direta ou de maneira indireta, terá as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas da iniciativa privada. Se afirmamos na Constituição Federal que, no exercício da atividade econômica, a entidade estatal tem a mesma responsabilidade que a iniciativa privada, no que se refere aos deveres civis, comerciais, tributárias e trabalhistas, estamos afirmando que não haverá privilégio direcionado a esta entidade
que não seja o mesmo, direcionado à iniciativa privada. Qual é, pergunto a vocês, o regime jurídico que é adotado à iniciativa privada? É o regime privado ou é o regime público? É o regime privado. Onde, ao se tratar da responsabilidade civil, a regra é que ela é subjetiva. Então, se eu olho para o regime jurídico que é aplicado à iniciativa privada, podemos dizer que no que se refere à responsabilidade civil da iniciativa privada, ela é, em regra, subjetiva. Então, quando o particular causa dano a terceiro, responde pelo dano que causou? Sim, subjetivamente. Responsabilidade civil que é direcionada à iniciativa privada. Agora, a pergunta que surge é, e quando o Estado exerce essa atividade econômica, a responsabilidade dele será diferente da iniciativa privada? Não. Quando exerce atividade econômica, a própria Constituição diz que terá as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas. Dirigidas a quem? Dirigidas à iniciativa privada. Portanto, aqui está o motivo pelo qual, ao Estado, quando exerce atividade econômica, a responsabilidade será não objetiva, mas sim subjetiva, dependendo da demonstração do dolo e da culpa. Dependendo, neste caso, da demonstração do dolo ou da culpa. Diferente é a situação quando ocorre o dano na prestação do serviço. Ocorrendo o dano na prestação do serviço, a responsabilidade é objetiva. Entretanto, surge uma dificuldade que já conhecemos. Aqui eu posso ter uma conduta positiva, uma ação ou uma omissão. De acordo com a doutrina, e isso nós já falamos na aula anterior, de acordo com a doutrina, em havendo omissão da administração, a responsabilidade passaria a ser subjetiva, no caso da omissão. A responsabilidade objetiva, que ocorre independentemente de dolo ou culpa, remanesceria somente para as hipóteses em que eu tenho uma conduta positiva. Isso de acordo com a doutrina. De acordo com a doutrina, pergunto a vocês, vem até aqui por gentileza. Quando a administração exerce atividade econômica, é importante estabelecermos a distinção se ela agiu por meio de uma ação ou omissão? Obrigado pela resposta. No exercício de atividade econômica, isso é irrelevante. Por quê? No exercício de atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Essa distinção se mostra importante, se mostra relevante, quando tratamos da prestação de serviço público. Para a doutrina, na prestação de serviço, causou dano a terceiro, por meio de uma ação, responsabilidade objetiva. Por meio de omissão, a responsabilidade será subjetiva. Essa é a posição doutrinária majoritária. Tá? Então, a distinção, se a ação ou omissão se mostra importante em que momento? Ao analisarmos a prestação do serviço público. Ao analisarmos a prestação do serviço. Aí a responsabilidade será por ação objetiva, por omissão subjetiva. Tá. A dificuldade surge ao dispensarmos atenção às posições jurisprudenciais, às decisões dos tribunais superiores a respeito do tema. Não há uniformidade nos tribunais superiores, STF e STJ, a respeito desse tema. Ora se decide que, em havendo omissão, a responsabilidade é subjetiva,
ora se decide, em havendo omissão, a responsabilidade é a mesma, é objetiva. Qual é o problema disso? O problema é que as provas, especialmente as provas da Receita Federal, como nós vimos, a prova recente, as provas têm exigido entendimento a respeito, conhecimento, a respeito dos entendimentos jurisprudenciais, ou seja, posturas dos tribunais superiores. No material de vocês, no material onde nós tratamos de autarquia, você vai ver uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, em que para o tribunal, recentemente, houve uma decisão de que, independentemente de ser ação ou omissão, a responsabilidade será objetiva. Isso é uma decisão recente do Supremo, que nos interessa somente a observação. Então, recentemente o Supremo estatuiu o quê? Que na prestação do serviço público, não nos interessa se houve ação ou omissão, a responsabilidade é objetiva. Por que que o Supremo decidiu dessa maneira? Porque olhando para o texto constitucional, o Constituinte não estabelece diferença. Então o Supremo, neste caso, decidiu recentemente que na omissão ou na ação, a responsabilidade será objetiva. Mas prestem muita atenção. Para as provas que exigem entendimento jurisprudencial, para as provas que exigem conhecimento a respeito das decisões dos órgãos superiores, precisamos conhecer as decisões recentes, tá? Portanto, para quem vai fazer prova da Receita Federal, de auditor da Receita Federal, a última prova já sinalizou isso. 80% das questões de direito administrativo foram de acordo com o entendimento do STJ, do STF e do Tribunal de Contas da União. Só consegue responder aquelas questões quem conhece a jurisprudência do Supremo, do STJ e do Tribunal de Contas da União. Tá. Como fazer isso? Isso daí tem que ser um trabalho de formiguinha, devagar. Então, a sugestão para quem pretende fazer concurso de auditor da Receita, que faça a inscrição lá no STJ e no STF para receber semanalmente os informativos desses tribunais. Tá? Então você vai lá, entra no site do STF e do STJ, se inscreve lá, faz o seu cadastro e receberá toda semana informativos das decisões atuais. Por que que eu acho que é importante fazer isso? Porque depois você não precisa resolver tudo de uma vez só. Toda semana você vai receber uma informaçãozinha, você vai lá e lê, você vai filtrar o que é interessante e anotar do lado. E toda semana você vai fazer isso. Tá? Isso é muito importante. Não deixe para falar. Aí o aluno vira para o professor e fala, professor, entendimento dos tribunais mudam a toda hora. E muda mesmo. Então eu vou estudar na véspera da prova. Não vai dar para estudar na véspera da prova. Não dá tempo. Então faça esse trabalho semanal. E recebeu o e-mail do STJ e do STF, abra o link, leia as decisões, retire daquilo que é importante para você, anote do lado, e aí você vai caminhando. Na hora que chegar a sua prova, você tem ali tudo prontinho a respeito das decisões do Supremo e do STJ, tá bem? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu não falava isso para os concursos das carreiras fiscais, porque entendia que a postura do Supremo e do STJ não seria tão exigida em prova, mas a ESAF mudou na prova anterior todo o perfil do modo em que tinha tratado ou que vinha tratando o tema. Então quem vai fazer prova da ESAF para auditor da Receita tem que abrir o olho, tem que ficar atento para as decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Mas voltando aqui, podemos dizer que de acordo com a doutrina, a administração causa dano a terceiro na prestação do serviço? É importante estabelecermos a distinção se houve ação ou omissão? Sim, para a doutrina é importante. Se tive ação, responsabilidade objetiva. Se há omissão, responsabilidade subjetiva. Não necessitamos fazer essa distinção quando ela exerce atividade econômica. Por que que não é importante fazer a distinção? Porque exercendo atividade econômica e causa dano por omissão ou por ação, a responsabilidade será
subjetiva. Então, a dificuldade está exatamente aqui. Agora, preste atenção na seguinte pergunta. A responsabilidade da autarquia é, por ação, objetiva ou subjetiva? Obrigado pela resposta de todos. Eu preciso analisar qual é a atividade que é exercida por uma autarquia. E nós já fizemos essa anotação anteriormente. Ela é criada para atividade econômica, a autarquia? Não. Ela é criada para a prestação de serviço público. Se ela é criada para a prestação de serviço público e causou dano a terceiro mediante uma ação, a responsabilidade será objetiva. Será objetiva. Levando em conta a finalidade precípua da autarquia, que é a prestação de serviço público. Ação indenizatória. Ação indenizatória, levando em conta a responsabilidade civil, o que nos interessa é a legitimidade passiva. Contra quem aquele que sofreu dano vai mover a ação. É isso que nos interessa. Então, responsabilidade civil, legitimidade passiva. E aqui nós vamos partir do pressuposto que estamos tratando da responsabilidade civil objetiva. Então vamos lá, vem até aqui, por favor. Já sabemos que a responsabilidade objetiva é aquela que não demanda a demonstração de dolo ou de culpa, correto? Basta demonstrar conduta, dano, nexo de causalidade. Aí surge a responsabilidade da entidade de ressarcir o prejuízo causado. A pergunta que surge aqui é a seguinte: você sofreu o dano. Tá bem? Então, uma viatura oficial bateu no seu carro, tá? Amassou todo o seu carro. Você vai entrar com ação indenizatória. Tá? Entra com ação indenizatória contra quem? É isso que nos interessa. É a definição da responsabilidade, da legitimidade passiva nessa ação indenizatória. A pergunta primeira que surge é: você poderá escolher entre entrar com ação contra a entidade ou contra o agente público? Você tem a possibilidade de fazer essa opção? Vamos analisar. É benéfico a você como autor
promover a ação contra o Estado e não contra o agente? Por dois motivos. Primeiro, a demanda não terá uma instrução probatória muito extensa, porque você não precisa demonstrar o dolo e a culpa. Então a discussão probatória ela é bem menor. Basta demonstrar conduta, resultado e nexo. Acabou? Aí surge a responsabilidade civil do Estado. Quando você move contra o Estado, há possibilidade de receber ao ganhar a ação? Sim, porque o Estado tem liquidez. Tá? É óbvio que depois vai entrar naquela fila dos precatórios, que a cobrança é diferenciada, mas o Estado tem liquidez. Mas você pode me perguntar, ora, eu posso abrir mão desse benefício. Eu não quero uma discussão probatória pequena e não quero a certeza de receber, mas eu quero entrar com ação contra o agente. Contra o agente, você vai ter que demonstrar dolo e culpa, porque a responsabilidade dele é subjetiva, e ao ganhar a ação, você pode ganhar e não levar. De repente ele não tem liquidez para te pagar. Tá? Então aí tem certos prejuízos para você. Mas a pergunta que surge é, você pode escolher entre trabalhar com o benefício de mover ação contra o Estado ou abrir mão desse benefício e processar o agente público? Pergunto. Pode o autor fazer essa escolha? Por que não pode? A rigor, aí nós vamos tratar de dois temas importantes. Quando a gente olha para o agente público estatutário, regrado pela Lei 8.112, então, olhando para o Estatuto, para a Lei 8.112, de 1990, o que ela estabelece? Que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ela estabelece que o agente público só responde perante a Fazenda Pública. Em ação regressiva. Em ação regressiva. O que isso nos sugere? Nos sugere dizer que o servidor público, regrado pela Lei 8.112, ele é protegido pelo Estatuto. O Estatuto bota uma redoma em volta desse servidor. E dá para ele, agora preste atenção no que eu vou falar, e dá para ele um direito. Que direito é esse? É o direito de, causando dano a terceiro, não ser incomodado pelo terceiro. Portanto, o Estatuto bota uma redoma em volta do seu servidor. E dá a ele o direito de sofrer a ação regressiva através do Estado. Então, para a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, o servidor poderá ser importunado pelo terceiro, podendo este fazer a opção entre mover a ação contra o Estado ou contra o servidor? Não. O Estatuto estabelece que, neste caso, caberá à Fazenda Pública, ao Estado, após o pagamento do terceiro, ingressar com a ação contra o seu servidor. E este só será incomodado pela Fazenda Pública. Tá. Isso é o que nós temos na Lei 8.112. Entretanto, a Lei 8.112, ela não se aplica a todos os agentes públicos. Ela se aplica somente aos servidores públicos. Aqueles que possuem cargos públicos, regrados por ela, pela Lei 8.112. Mas o Supremo Tribunal Federal, tratando do tema, afirmou que o agente público tem direito à ação regressiva. Olha o termo que o Supremo disse. Ele falou que o agente público tem direito à ação regressiva. O termo agente público é menor ou maior que o termo servidor público? É maior, é mais amplo.
Portanto, o Supremo, ao tratar do tema, não se limitou aos servidores da Lei 8.112. Disse que o agente público que causa dano a terceiro tem uma proteção, só será incomodado pela Fazenda Pública. Então, aquela pergunta inicial que nós fizemos, pode o terceiro escolher entre mover a ação contra o Estado ou contra o agente? Não. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o agente público só será incomodado por meio de ação regressiva movida pela entidade estatal. Então, o agente público só será incomodado por meio de ação regressiva. Tá bem? Tá? Então, eu não posso mover ação diretamente contra o agente público. Beleza? Obrigado. Beleza. Prosseguindo no nosso trabalho, você ganha a ação contra uma autarquia. Agora sim, tratando da autarquia. Você move a ação contra uma autarquia e ganha essa ação. Então, o que há aqui? Há um título executivo, título executivo, judicial, a ser executado frente a uma autarquia. A regra, vamos anotar a regra. Essa cobrança deverá se dar nos moldes do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, por meio de precatórios, sistemas de precatórios, ordem cronológica de pagamento. Então, contra a autarquia, a execução é feita de maneira especial, respeitando-se o artigo 100 da Constituição, ou seja, teremos os precatórios. O que isso significa dizer? Que você ganha a ação, você tem um título executivo, agora você quer executar esse título, ou seja, você quer receber. Para receber, esse título ele vai entrar em um registro na administração pública, por ordem cronológica de pagamentos. Então, aqueles mais antigos serão pagos em primeiro lugar. Então, aí vai uma ordem cronológica, sistema de precatórios. Agora, a pergunta que surge é, toda e qualquer decisão proferida contra uma autarquia será executada no sistema de precatórios? Sabemos que é a regra. A legislação estabelece uma distinção importante, ou uma exceção importante. Há uma exceção quando o valor devido é considerado pelo legislador pequeno valor. E hoje essa expressão pequeno valor, ela nos remete a até 60 salários mínimos. Então você ganhou uma ação que está dentro desse valor, que é considerado pequeno. A cobrança será feita por meio de precatórios, entrando na ordem cronológica? Não. Aí vai ser isso daí pago diretamente, porque é considerado de pequeno valor. Então aqui eu tenho uma exceção. Então, excepcionalmente, não se respeitará a regra do artigo 100 da Constituição Federal. Vem até aqui, por favor. A pergunta da colega é, que conceito é esse de agente público que é abrangente?
Tá. Nós vamos estudar agentes públicos e veremos que agentes públicos, olha o que eu tenho no agente público. Pessoa física que exerce função pública, ponto. Isso é agente público. Pessoa física que exerce função pública, isso é agente público. Pergunta, o jurado é agente público? É. O mesário é agente público? É. O contratado pelo poder público é agente público? Sim. Mas eles são servidores regrados pela Lei 8.112? Não, regrados pela Lei 8.112 são aqueles que têm cargo público. Onde? Na administração direta, autárquica e fundacional da União. Portanto, o conceito de servidor é menor, frente à amplitude que nós temos de agentes públicos. Então, sobre esse tema, o que o Supremo fez? Olhando a Lei 8.112, a gente percebe, é evidente, da literalidade do texto, que a 8.112, que se refere aos servidores, ela dá ao servidor uma proteção. Fala, o servidor só responderá regressivamente. Então esse está preservado. Quando se fala de agente, o conceito de agente é maior. Sabemos que aquela regra não é expressamente direcionada a todo tipo de agente, mas somente a servidores. O Supremo, tratando do tema, na fundamentação de sua decisão, usou a expressão agentes públicos. Ou seja, não se limitou a dizer que a ação regressiva protegerá tão só servidores estatutários. Então, pela decisão do Supremo, eu não tenho a opção de escolha, eu não tenho a possibilidade de escolher entre mover contra o Estado e contra o agente. Devo mover contra o Estado. A este caberá depois mover a ação regressiva. Então, a decisão do Supremo foi mais abrangente, estendendo aquela proteção que é expressamente prevista aos servidores a todo gênero, agentes públicos. Tá bem? Tá? Agora, voltando aqui, a pergunta que faço é, você tem uma ação judicial contra determinada autarquia. Ganhou a ação, transitou em julgado, belezinha, vai cobrar da autarquia. E é até 60 salários mínimos. Vai entrar na ordem cronológica de pagamento? Não, isso é exceção. A pergunta que surge é, admite-se nesse caso, para garantir o cumprimento desta ação, a penhora de bens da autarquia? Não pode penhorar bens de uma autarquia? Por quê? Porque são impenhoráveis. Sim, é óbvio, se você fala que não pode penhorar, é porque são impenhoráveis. A pergunta é, então, por que são impenhoráveis? Então, vem até aqui. Quando se fala de bens de autarquias, os bens das autarquias são considerados bens públicos. E mais, na classificação de bens públicos, os bens das autarquias são bens de uso especial. Isso significa que são bens afetados a uma finalidade. São bens que estão direcionados a uma finalidade. Que finalidade é essa? É uma finalidade genérica ou específica? Específica, porque a autarquia é criada para uma finalidade específica. Esses bens públicos são impenhoráveis. Além disso, são imprescritíveis. O que significa afirmar? Pode abrir um pouquinho mais o quadro, por gentileza. Então, são impenhoráveis e imprescritíveis. Impenhoráveis significa que sobre eles não recairá a penhora como garantia de pagamento. Então, sobre esses bens, não recairá a penhora como garantia de pagamento. O porquê que não recai a penhora? Em razão de um princípio, que é o princípio da continuidade do serviço público. Aí eu não tenho a possibilidade de penhora.
Princípio da continuidade do serviço público. Eventual penhora levaria à descontinuidade do serviço público, então não se admite a penhora. E, finalmente, podemos afirmar que são imprescritíveis, pois não admitem o uso capião. Tá bem? São imprescritíveis porque não admitem o uso capião. O que é o uso capião? O uso capião decorre da posse tranquila por um dado período, o que legitima o domínio, passando aquele que tem a posse a ser proprietário do bem. Tá? Então, no que se refere aos bens das autarquias, não há o uso capião. Então, eu posso afirmar que os bens das autarquias são impenhoráveis e imprescritíveis. Tá certo? Beleza. Vamos resolver uma questão, por favor? Em regra, a execução judicial contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, enquanto uma autarquia federal, está sujeita ao regime previsto no artigo 100, regime de precatórios? Sim. Respeitadas as exceções? Perfeito. Vem até aqui, por favor. A execução se dá por meio de precatórios? Essa é a regra. Excepcionalmente não ocorrerá essa regra quando, por exemplo, o valor for pequeno, de acordo com o que estabelece a legislação. Então, neste caso, não há o precatório, mas cuidado. Quando se afirma que a cobrança não é feita por meio do sistema de precatórios, não se está legitimando a penhora. Cuidado para não confundir. Quando se diz que não se aplica o sistema de precatórios, não estou legitimando a penhora. Só está se falando uma coisa só. Que não respeitará o quê? A ordem cronológica. Só isso. Tá? Ainda assim não se admite a penhora. Ainda neste caso, a penhora não será admitida. Então o item aí está correto. O item está certo. Vem até aqui, não deixa essa questão que é o próximo assunto nosso. Vem até aqui, por favor. As fundações são fundações públicas que nos interessam e não as fundações privadas. As fundações públicas. E por que são fundações públicas? Porque o patrimônio é público, ou seja, o capital é público. O capital investido é público, por isso que é uma fundação pública. Essa fundação pública pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Quando essa fundação é de direito público, nós já falamos disso anteriormente, de maneira sintética lá atrás. Quando ela é uma fundação de direito público, ela obedecerá o mesmo regime das autarquias. Então aqui eu tenho o que se chama de fundação autárquica. Ou autarquia fundacional.
o regime que será aplicado a esta fundação é o mesmo regime das autarquias. O mesmo das autarquias. Então, a fundação pública pode ser de direito público e, quando for de direito público, obedecerá ao mesmo regime direcionado à autarquia. Então, podemos dizer que neste caso aqui, o regime a ser adotado é o regime jurídico administrativo. O regime jurídico público, neste caso. Mas o legislador pode fazer uma outra opção e criar uma fundação pública de direito privado. Esta fundação pública de direito privado será regrada pelo regime jurídico privado. Entretanto, sofrendo as consequências do regime público. Entretanto, sofrendo os reflexos do direito público. Especialmente no que se refere às sujeições. Então, sofrerá as sujeições do regime jurídico administrativo. Portanto, deverão obedecer a quê? Aos princípios constitucionais, que são as sujeições. Princípios e outros limitadores. Princípios e outros limitadores. Então, podemos dizer que as fundações públicas de direito privado, eu aplico o regime de direito privado, derrogado, flexibilizado, por regras de direito público? Sim. Derrogado, flexibilizado por regras de direito público. Tá bem? Beleza. Mantenha no quadro para anotação, por favor. O entusiasmo é evidente, né? É? Ah, é por isso. Ah, então tô tranquilo. Pois não. Não. Esquece para a prova. Mas então, é importante, vem até aqui, por favor. A pergunta da colega é fundação privada, né? Fundação privada, patrimônio privado, tem nada a ver com a gente. Tá, mas teve uma prova da ESAF em que ela colocou a expressão para gerar confusão. Ela botou fundação privada, fundação previdenciária privada, um fundo previdenciário. Só para gerar confusão. E na hora que colocou fundação previdenciária, a maioria, na hora que foi resolver a prova, viu a expressão previdenciária, fez o link com o INSS. Tem nada a ver. Tá? Fundação previdenciária é pessoa jurídica de direito privado. Tem outro objetivo. Tá? E naquela questão ele quis induzir a erro, provocando o sujeito a responder que aquilo ali seria o INSS, portanto uma autarquia. Tá? Tem nada a ver. Tá bem? Então, a fundação privada a gente deixa de lado. O que nos interessa é a fundação pública de direito privado ou de direito público. A pergunta que faço, aí eu quero a resposta, não é para omitir, certo ou errado? Obrigado. O que eu gosto é dar resposta, inclusive, a essa pergunta. Tá? As fundações públicas de direito público são criadas diretamente pela lei? Ou são autorizadas por lei? São criadas diretamente. Por quê? Porque, na verdade, são autarquias. Tá? Então, o texto constitucional, a hora que ele trata da criação de uma fundação pública, preste atenção que no dispositivo constitucional ele não coloca adjetivo. Ele só fala fundação. Ele não bota fundação pública para não gerar confusão. Ele diz lá, serão criadas por lei específicas autarquias.
e autorizadas por lei a criação de uma fundação. E não coloca a expressão fundação pública. Tá bem? Quando ele fala que é autorizada por lei, ele está nos remetendo a qual fundação? A fundação pública de direito público ou a fundação pública de direito privado? A fundação pública de direito privado. Esta sim será criada por meio de lei autorizativa. Diferente da autarquia, que é criada direta e imediatamente pela lei. Não é o que ocorre na fundação pública de direito privado. Então, observando aqui do lado, podemos dizer que a fundação ela é um patrimônio personificado? Sim. Quando se fala de patrimônio com personalidade jurídica ou patrimônio personificado, estamos nos remetendo à fundação. O que nos interessa é óbvio que é a fundação pública, cujo patrimônio personificado é público. Essa fundação pública agora nos interessa a de direito privado. Ela é criada diretamente pela lei? Não. A criação dela, ela será criada mediante lei específica. Todavia, essa lei específica, ela não cria a entidade diretamente. Ela autoriza a criação. Autoriza a criação. Se a lei entrou em vigência, a entidade ainda não está criada. A lei está autorizando a criação. Caberá agora, depois de autorizada por lei, ou seja, com a autorização, caberá a edição de um decreto que é, preste atenção, como se fosse um contrato social na iniciativa privada. Um decreto editado pelo Poder Executivo, e esse decreto será registrado na junta ou no órgão competente. A pessoa jurídica, neste caso a autarquia de direito privado, ela passa a ter personalidade jurídica a partir do registro. É aqui que ela passa a ter personalidade jurídica. É com o registro do decreto junto ao órgão competente, junta comercial no caso, que ela passa a ter o quê? Personalidade jurídica. Então, a lei é editada? Sim, criada mediante lei específica. Só que a lei não cria a entidade. A lei somente autoriza a criação. Autorizada a criação, em regra, caberá a quem? Ao Poder Executivo, eu falo que é a regra, tá? Executivo, baixar um decreto. Este decreto, como se fosse um contrato social, vai ser registrado no órgão competente. A partir do registro, ela passa a ter personalidade jurídica. Então é a partir do registro que essa pessoa jurídica passa a existir. A existência não decorre direta e imediatamente da lei. A existência dela depende de registro. Só que não se esqueçam, pressuposto do nosso trabalho é que aqui estamos falando de quem? A Fundação Pública de Direito Privado. Não, a lei ordinária, não precisa ser complementar. Pode ser complementar. A lei vai complementar, vai definir a área de atuação. Tá? Mas ela é criada por lei específica. O que quer dizer a expressão lei específica? Quer dizer que é uma lei monotemática.
Tudo por lei específica, é a mesma lei. Não é necessário ser lei complementar, tá? Então aqui eu tenho uma lei específica, que é uma lei monotemática, que só vai tratar desse tema, não pode tratar de outro tema. Vamos resolver uma questão sobre o tema? Vamos lá? Então vamos ao material. É isso. Aí está lá no quadro. Vamos à questão, por favor? Aí, obrigado. A administração pública, ao criar uma fundação pública de direito privado, submete-a ao direito comum. Não está no material essa questão? Deixa eu dar uma olhada, por favor. Não, esse daqui é o material de autarquia. Na área do aluno já há alto material. Lá na área do aluno tem mais 3 materiais. Então vem até aqui, por favor. O material que vocês têm à disposição é o material de autarquia, não é? Tá, que seria o último material que vocês tinham na aula anterior. Tá. Era para estar disponível na área do aluno o material referente às outras, a fundação, a empresa pública, a sociedade de economia mista, que é o tema que começaremos a tratar hoje. Tá, o material, ele está todo preenchido, tá certo? O que vai só faltar a vocês no material será o gabarito. Então eu peço, nós vamos tratar do tema, eu vou colocar no quadro. Aí na hora que vocês imprimirem o material, fazerem o download do material, faça a anotação do gabarito, tá bem? Tá? O trabalho nosso agora sai de autarquia, ingressamos no trabalho a respeito de fundações, tá bem? Fundação pública, empresa pública. Por isso que a questão me parece que você não encontra no seu material. Aí nós vamos resolver junto no nosso quadro e fazer as anotações na lousa, tá bom? Então vamos lá, vamos à leitura da nossa questão. A administração pública, ao criar fundação de direito privado, submete-a ao direito comum em tudo aquilo que não for expressamente derrogado pelas normas de direito público. A resposta está aqui, vem até aqui, por favor. Pergunto: a fundação pública é criada pela entidade estatal. Pode ela escolher entre criar uma de direito público ou uma de direito privado? Pode. Então, pode submetê-la ao regime de direito privado, flexibilizado, derrogado pelas regras de direito público, especialmente no que se refere aos princípios. Tá bem? Agora voltemos lá à nossa questão. A administração pública, ao criar fundação de direito privado, submete-a ao direito comum? Sim, ao direito privado, em tudo aquilo que não for expressamente derrogado pelo direito público. A resposta está correta. Então, aplicam-se sim as regras de direito privado, derrogadas pelas regras de direito público, tá bom? Então o item está correto, a questão está certa, que é a que trata de fundação. Agora nós vamos ingressar no trabalho a respeito das entidades empresariais. Vamos fazer a anotação no quadro aqui. Vocês se lembram que nós tínhamos falado da atividade administrativa? Falamos da atividade administrativa e fizemos essa distinção. Atividade
administrativa. Essa atividade administrativa, em sentido objetivo, tá? Que é o que nos interessa, é a atividade administrativa, pode ser fomento, polícia, serviço público, e, finalmente, atividade econômica. Aqui nos interessa a separação em dois grupos maiores, a separação em somente dois grupos, na verdade, onde eu coloco esses três como se fosse serviço público em sentido amplo. Então, teríamos duas atividades realizadas pelo Estado. Prestação de serviço em sentido amplo e teríamos atividade econômica. O que nos interessa é a atividade econômica agora. O Estado pode realizar essa atividade econômica de maneira direta? Pode. Mas normalmente o faz por faltar-lhe capacidade técnica, ou faz de forma indireta. Quando faz de forma indireta, o Estado cria aquilo que nós vamos denominar como entidades empresariais. Ou seja, pessoas jurídicas que integram a administração pública, por serem entidades, né, pessoas jurídicas, que exercerão atividade empresarial, atividade econômica. Aí teremos as entidades empresariais, ou também chamadas como empresas estatais, tá? Também conhecidas como empresas estatais. Daí surge a criação da sociedade de economia mista. Teremos sociedade de economia mista e teremos a empresa pública. Sociedade de economia mista e empresa pública. Então teremos sociedade de economia mista e empresa pública que exercem, em regra, atividade econômica. Tá bem? Tá. Então mantenha no quadro para anotação, por favor. Agora vem até aqui, por gentileza. A pergunta que surge é: a sociedade de economia mista e a empresa pública, agora quero ver se vocês lembram, tá? Elas prestam serviço público? A regra é que não. A regra é que exercem atividade econômica. Nós não conhecemos a matéria, não conhecemos. Mas eu faço uma pergunta a você. A responsabilidade civil de tais empresas será subjetiva ou objetiva? Subjetiva. Por quê? A responsabilidade será subjetiva porque exercem atividade econômica. Tá. Então, a toda hora nós vamos nos socorrer daquela distinção: prestação de serviço
e atividade econômica. Prestação de serviço e atividade econômica. Ora, são entidades empresariais, entidades estatais, que exercem atividade econômica. Posso afirmar que essas entidades, e aí nós vamos anotar do lado de cá, a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública, que exercem a atividade econômica, essas entidades terão as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas. Da iniciativa privada. Tá. Surgem algumas conclusões óbvias por enquanto. Terão as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas da iniciativa privada. Algumas conclusões surgem de imediato. Primeiro, em relação à responsabilidade civil. Por dano causado a terceiro, a responsabilidade será, no exercício de atividade econômica, será subjetiva. Outra conclusão óbvia que chegamos, no que se refere aos deveres tributários. Se elas, no exercício da atividade econômica, têm as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas, no campo tributário, não poderão receber benefícios que não se estenda à iniciativa privada. Então, não receberão benefícios fiscais que não sejam extensivos à iniciativa privada, porque terão as mesmas obrigações tributárias. Isso levando em conta a atividade econômica. Agora eu pergunto, o regime de seus empregados será estatutário ou seletista? Seletista porque terão as mesmas obrigações trabalhistas que a iniciativa privada. Portanto, aqui eu terei a CLT. Tá. Isso daqui, na realidade, é um conjunto básico de informações. Tá? Isso é o básico. Por que o básico? Porque decorre da atividade econômica, impondo-lhe as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas direcionadas à iniciativa privada. Só fizemos um apontamento a respeito das principais, de maneira sintética. Veremos que haverá exceção, mas esse é o básico, tá bem? Mantenha no quadro, por favor. Vem até aqui, por favor. Pode falar, Paulo.
Não obrigatoriamente. No caso da empresa pública, a pergunta da colega é: as obrigações comerciais. Isso se refere à forma que ela vai adotar. Tá? A sociedade de economia mista, por exemplo, obrigatoriamente uma SA. Ela não pode ser de outra forma. A empresa pública pode ser uma SA, tá? Mas pode ter outra forma. Aí surge uma discussão importante. Ela se sujeita ao regime falencial. Hoje, a lei de falências, que é a lei de recuperação judicial, expressamente proíbe a incidência do regime falencial à sociedade de economia mista e empresa pública. Tá bem? Mas isso nós vamos anotar adiante como características delas, tá certo? Vamos falar da empresa pública, vamos falar dessa entidade, da empresa pública. Como exemplo de empresa pública, nós podemos registrar aqui a Caixa Econômica Federal e também Correios. Os Correios e Telégrafos e a Caixa Econômica Federal. Só que veremos que entre eles, Caixa Econômica e Correios, há uma diferença substancial. Qual é? A Caixa exerce atividade econômica e o Correio presta serviço público. Mas não deixam de ser empresas públicas. Tá? Haverá repercussão jurídica a respeito disso, que nos interessa, só que por hora nós vamos falar do conceito dessa empresa pública. Primeira coisa que nos interessa. Essa empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Ela é criada diretamente pela lei. A empresa pública, a sua criação exige autorização legislativa. Então, a mesma coisa que falamos a respeito da fundação, dependerá para ter personalidade jurídica de registro. Ela não tem personalidade jurídica direta e imediatamente através da lei. A lei somente autoriza a criação. Essa empresa pública, ela tem capacidade administrativa. Tem capacidade administrativa. Não tem capacidade legislativa. Capacidade administrativa. Terá ela, a empresa pública, patrimônio próprio? Sim. Só que para eu constituir a empresa pública, eu preciso de capital. Aqui surge uma certa dificuldade, tá? Primeiro eu tenho que analisar o capital que integraliza e depois eu vou ver o patrimônio. Então são coisas diferentes, tá? A pergunta que eu faço, a pergunta inicial só, nós vamos refletir sobre isso. Pergunta é: o patrimônio dessa empresa pública é um patrimônio privado ou é público? O patrimônio? Mas aí, olha a indagação que eu faço. Ela é uma... Vem até aqui, por favor. É uma pessoa jurídica de direito privado? Sim. O patrimônio dela não seria dela? O patrimônio dela não é dela. E ela é de direito privado. Se ela é de direito privado e o patrimônio é dela, esse patrimônio é privado, independentemente da atividade que venha a exercer. É desse modo que nós temos tratado no Código Civil. Preste atenção. O Código Civil, ao elencar o que para ele são bens públicos, ele diz: são bens públicos os bens das entidades estatais, pessoas jurídicas de direito público. Aí entra a autarquia, mas fica fora a entidade de direito privado. Então, observe aqui, por favor. Para eu criar uma empresa pública, eu preciso de dinheiro? Preciso de capital.
O capital é público. Peguei o capital e vou criar ela. Criei. Ao criá-la, o patrimônio dela é óbvio que vai respeitar a mesma natureza de sua personalidade jurídica. O patrimônio é privado. Então, são dois momentos diferentes e tem que tomar cuidado com isso, porque a ESAF, por exemplo, já perguntou do capital e do patrimônio. Pergunto a vocês, o capital para criar a pessoa jurídica é destacado de onde? Do poder público. Então, o capital é público. Criada essa pessoa jurídica, ela terá o seu patrimônio, que é um patrimônio privado. É óbvio que se extinta for ela, esse patrimônio vai retornar à entidade central. Tá bem? Então não se esqueçam, quando se olha para essas entidades, o capital, que é a grana necessária para a sua criação, o capital é público. Entretanto, o patrimônio dessa pessoa, por ser ela de direito privado, o patrimônio é privado. Protegido é certo, mas ele não perde essa natureza. Tá bem? Por exemplo, muito se discute quando se fala, vem até aqui por favor, de uma empresa pública prestadora de serviço. Se ela é prestadora de serviço e é empresa pública, o patrimônio dela é privado? É. Mas em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, porque ela é prestadora, esse patrimônio é protegido. Tá bem? Mas ele não perde a característica de um patrimônio privado. Porque serve o quê? A natureza jurídica da entidade. Protegido é certo, com certa redoma sim, mas ele não perde essa natureza jurídica. Privado. Perfeito, mas a impenhorabilidade que eu quero mostrar, ela não decorre da lei. Ela decorre de interpretação jurisprudencial. É a jurisprudência que tem dito que é. A lei não afirma que tal. Para o legislador é impenhorável os bens públicos. Mas, neste caso, em obediência ao princípio da continuidade, eu preservo esse patrimônio. Quando é prestadora de serviço, quando exerce atividade econômica, é outra conversa. Mas vamos lá. O capital é público e o patrimônio privado. Tá bem? Protegido esse patrimônio em certas ocasiões, mas ele não perde essa natureza. Uma questão importante surge aqui é a respeito da forma que irá adotar a empresa pública. Essa empresa pública, ela adotará qualquer forma prevista em direito comercial. Pode, inclusive, ser uma SA. Pode ser uma SA. Então, pode, inclusive, ser uma SA. Agora, a pergunta que surge é: admite-se a participação de pessoa jurídica de direito privado no capital dessa empresa pública? Vem até aqui. O capital é público, não foi isso que nós afirmamos? Agora, admite-se a participação de capital de pessoa jurídica de direito privado ali dentro? Admite-se desde que. Preste atenção primeiro, depois nós vamos anotar. Tá bem? Obrigado pela atenção. Admite-se desde que essa pessoa jurídica de direito privado seja integrante da administração pública. O que não se admite é que venha de fora. Então, olha um exemplo importante. Posso, em uma empresa pública, ter a participação de dinheiro de uma pessoa jurídica de direito privado que integra a administração pública? Posso. Por exemplo, uma sociedade de economia mista, injetando capital em uma empresa pública. É possível? É. Eu quero que vocês anotem, tá bem? É possível a participação de capital privado
Capital, vamos melhorar, tá? É possível a participação de capital de pessoa jurídica, capital de pessoa jurídica, de direito privado na empresa pública, de direito privado na empresa pública, desde que seja integrante da administração pública indireta. Desde que seja integrante da administração pública indireta. Administração pública tão só, tá? Que indireta já é o pressuposto. Entre parênteses, sociedade de economia mista. Sim. Certo. Mas eu pergunto, aí eu retorno com uma pergunta. A Petrobras é uma empresa pública? Ela é uma sociedade de economia mista. Eu estou falando aqui da empresa pública. Nós veremos, ao tratarmos da sociedade de economia mista, que o capital dela é misto e não é público. Mas eu não estou falando que ela é uma sociedade aberta, ela pode ser uma sociedade anônima. Mas ela pode ser de capital fechado. Nós vamos ver um exemplo. Tá? A União criou uma empresa pública, que é uma SA, só que as ações são integralmente do poder público. Perfeito? Então ela fecha, ela não abre. Ela não deixa de ser uma sociedade anônima, só que ela fecha. Tá bem? Tá? Não foi essa a conclusão. Olha, é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Ela pode exercer atividade econômica? É a regra. Quando exerce atividade econômica, os bens dela, no exercício da atividade econômica, podem ser penhorados. Tá bem? Tá. O problema é quando ela presta serviço público. Se ela presta serviço público, há um princípiozinho que está escondidinho ali, que é o princípio da continuidade do serviço público. Levando em conta esse princípio, os tribunais superiores têm decidido que os bens são protegidos, para que o serviço público tenha continuidade. Sempre aquele raciocínio. Eu tenho um credor? Tenho. Interesse privado. Só que eu tenho um interesse maior, que é o interesse público de ver a prestação do serviço público. Ora, eu vou satisfazer o interesse desse credor penhorando os bens de uma prestadora de serviço. Com isso, o que ocorre? O serviço público cessa, eu causo ofensa ao interesse público. Então vamos botar na balança e equacionar. Nós vamos fazer o quê? O interesse privado sucumbe, ele vai perder espaço. Tá? Isso na prestação de serviço. Tá bem? Só que é uma exceção. Por enquanto nós estamos trabalhando com a regra. Os bens são privados, tá? E a eles se aplicam as mesmas regras de direito comercial. Tá bem? Por enquanto é isso. Pois não. Perfeito. Então, essa é uma dificuldade, é uma dificuldade prática sobre isso, né? O problema é que a lei admite essa possibilidade, tá? O legislador, a pergunta do colega é, se há um investimento da sociedade de economia mista dentro de uma empresa pública, eu não estaria transferindo para essa empresa pública as mesmas características da sociedade de economia mista? Na prática haveria, tá? Mas a lei ela admite essa possibilidade. Então, o que nos interessa, eu quero deixar claro, nós precisamos saber que o capital é público e admite a participação de investimentos da pessoa jurídica de direito privado, desde que integrante da administração indireta. Isso é possível, o legislador admite isso, tá bom? Agora observe aqui, por gentileza. Pessoa jurídica de direito público, criado com autorização legal, com capacidade administrativa, patrimônio é privado, capital é público, a forma é qualquer uma admitida em direito comercial, inclusive pode ser uma SA. A pergunta que surge agora é, eu vou anotar do lado de cá, tá? Vou apagar aqui, é uma sequência disso, eu só vou anotar do lado de cá para não atrapalhar ali.
Qual é a atividade dessa pessoa jurídica? Vamos anotar. Qual é a sua atividade? Tá. Aqui nós vamos abrir e colocar a regra. Regra é para atividade econômica. Essa é a regra. Excepcionalmente, exceção, ela presta serviço público, prestadora de serviço público. Poderíamos dizer que, neste caso, como prestadora de serviço público, ela atuaria como se fosse uma concessionária de serviço. É só para fazer uma correlação, ela atuaria como concessionária de serviço. Finalmente, está ela sujeita ao controle estatal, está sujeita a controle estatal, agora pergunto, foro competente, foro competente, sabemos, aqui eu estou falando da justiça comum, não é a justiça especializada, tá? Sabemos que a empresa pública pode ser uma empresa pública federal? Pode. Pode ser uma empresa pública estadual. E pode ser uma empresa pública municipal. Quando empresa pública for estadual, municipal, a competência é da justiça estadual. Quando, entretanto, for ela federal, a competência para julgamento é da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal. Vamos à nossa questão. Sem errar, tá? Esse é o principal. Vamos à questão, por favor? Isso. A criação de uma empresa pública é feita diretamente por autorização do secretário de Estado da respectiva pasta, à qual está vinculada, seguida de aprovação pelo governador do Estado. Certo ou errado? Vem até aqui. Isso daí é um monstro. Isso é um monstrengo que apareceu aí. É óbvio que depende de autorização, não depende? Mas é autorização de quem? Autorização legislativa, autorização legal. Não é autorização do Poder Executivo. Então, a lei autoriza a criar? Autoriza. Agora, autorizada a criar, eu vou criá-la. Preciso editar um decreto, esse decreto vai ser registrado. Após o registro, ela passa a ter personalidade jurídica. Tá bem? Então, criaram um monstro ali. O item está errado. Porque é a autorização legislativa,
Na verdade, o item está errado. Vamos à questão novamente. Vem até aqui, muito cuidado com essa questão, porque ela não nos traz uma afirmativa absoluta, ela fala pode, tá bem? Olha o que eu vou falar, a empresa pública, ela pode ser uma SA? Pode, e com isso ela pode admitir a participação de capital de empresa, perdão, a participação em seu capital de pessoa jurídica de direito privado? Pode, aí surge a condição, vírgula, desde que integrante da administração, certo ou errado? Ali eu tenho a condição na nossa questão? Não tenho, mas ela fala pode, tá bem? Ela não está fechando, ela não está sendo absoluta. A pergunta é, ela é uma sociedade anônima? Pode ser. E sendo, admite a participação de capital de pessoa jurídica de direito privado? Admite. Pode ter? Pode. Desde que, mas pode. Então, a questão não fala será. Ela fala pode haver a participação? Pode. E quando há essa possibilidade? Nós já sabemos. Não posso falar que a questão está errada, porque ela não é imperativa. Ela fala pode. Pode ou não pode? Pode. Desde que, tá bem? Então vamos a ela novamente. A empresa pública podem ser sociedades de economia mista e assim admitir a participação em seu capital de pessoa jurídica de direito privado? Sim, ela pode, desde que, mas aí ela não está sendo imperativa a questão, o item está correto, o item está certo. Vamos só um exemplo, vamos ao material, por favor, só um exemplo de uma SA. Sempre me perguntavam, quando eu vou ter uma empresa pública que é uma sociedade anônima, né? Aí eu tenho essa lei aí, olha, a lei 12.304 de 2010. Olha o artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a criar a empresa pública sob a forma de uma sociedade anônima, denominada Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural, SA, a Pré-Sal Petróleo SA, vinculado ao Ministério de Energias, com prazo de duração indeterminado. Agora vem até aqui. Essa lei está criando diretamente a empresa pública? Não, ela está autorizando a criação. Qual é a forma dessa empresa pública? Ela é uma SA. Na sequência, só para ilustrar, isso daí está no seu material, tá? Esse dispositivo, na sequência. No dispositivo subsequente, é a mesma lei, olha o que ela diz. A Pré-Sal Petróleo S.A. terá o capital social representado por ações ordinárias nominativas integralmente de propriedade da União. Ou seja, as ações são todas da União, em que pese ser ela uma S.A. Tá? Então, aí eu tenho todo o capital que vai integralizar, capital público. Aí só serviu para ilustrar o que nós estamos tratando. Agora responda essa questão, por favor. Nós já respondemos ela em uma certa ocasião. Não vão errar agora, por favor. A empresa pública e a sociedade de economia mista não estão vinculadas aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência? Vem até aqui. Elas se sujeitam a esses princípios ou não? Sim, porque são entidades da administração pública, se submetem a esses princípios sem dúvida, tá bem? Então o item aí está errado porque está falando que não se submetem. O item está então errado, tá bom? Beleza, vem até aqui por gentileza. Nós vamos tomar um café e voltamos em breve, tá bem? Essa foi a melhor notícia, certo ou errado?